Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Você que está entrando nesse canal do Degustação Teológica. Seja bem-vindo e eu quero pedir, antes que você comece a assistir o que nós vamos tratar aqui, que você, por gentileza, se inscreva neste canal. É um canal simples, mas que tem conteúdos que são importantes para gerar em você um desejo, né, de conhecer um pouco mais sobre as questões bíblicas, teológicas. E se você ainda não foi para um seminário, se não foi fazer um curso teológico, o intuito desse canal é gerar esse desejo no teu coração. Por isso que é uma degustação teológica, ok? São vídeos sem edição, não faço edição de vídeo, a gente grava e manda do jeito que tá. O que importa para nós aqui é a informação, é que você esteja bem informado daquilo que nós tratamos aqui, beleza? Então se inscreve, dá um joinha, dá um like aí, um positivo e, se possível, compartilha, convide pessoas a curtir e a conhecer o nosso trabalho. Eu sou o pastor David Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e o assunto de hoje aqui na nossa degustação teológica é sobre a pregação. Mas não só sobre a pregação, eu quero falar um pouquinho, uma pontinha sobre direção de culto, né? Liturgia, direção de culto, enfim. Mas o foco aqui será a pregação, tá? O principal assunto será a pregação. Bom, vamos lá. Eu quero dar uma dica aqui para quem dirige, cuida da parte da direção do culto, que vai fazer a abertura, né? Que vai dirigir ali o culto até a hora da pregação da palavra. Porque tem muitas igrejas, né, que dão esse espaço para que muitos irmãos se desenvolvam, né? Ou desenvolvam seu ministério, indo fazer a direção do culto, né? Alguns dizem que isso é a parte litúrgica, embora há um questionamento, né, sobre o que é liturgia, né? A questão da liturgia ela é um pouquinho mais complexa do que a gente pode imaginar. Um dia farei aqui um vídeo somente falando sobre a liturgia, né? Liturgia, ela pode ser uma expressão, né, usada para todas as igrejas, para todos os cultos, ou não. Então a gente vai falar isso, que é um pouquinho mais complexo, não vai dar tempo de falar nesse vídeo, não é o tema também para esse vídeo. Então, num próximo a gente tenta falar só acerca da liturgia, tá? Mas eu quero falar sobre a direção de culto, né? A condução do culto. Então, seja quem for que estiver fazendo a condução do culto, é necessário que você, meu irmão ou minha irmã, tenha a disciplina de se preocupar com a ordem de culto. Por exemplo, cada igreja tem a sua forma de fazer, né? A abertura do culto. Tem igreja que começa com louvor, depois vai para a leitura da palavra, oração, aí vem mais louvor. Cada um tem um jeito de fazer, né? Tem uns que vão direto com a leitura bíblica e a oração, depois já passa para o louvor, para a parte de louvores da igreja, né? Mas a dica que eu quero dar aqui é a primeira dica, e eu acho que a mais importante de todas, é observe o tempo, tá? Você que está fazendo essa parte da condução do culto, que está dirigindo o culto, não pode, por exemplo, ficar falando demais durante a direção do culto, tá? Lógico, você não precisa ser uma pessoa robótica,
né, robótica, tudo ali robotizado. Não, né, que você dirige o culto, dialogando com os irmãos, né, comunicando, aliás, né, fazendo uma boa comunicação, dizendo para os irmãos, vamos ler a palavra, queridos, tudo bem? Bom dia, graça e paz, né? Se o culto é de manhã, claro, se é à noite, boa noite, queridos irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura da palavra, né? Que bom estarmos aqui, né? Se você quiser, fala, vamos fazer uma dinâmica, vira pro irmão aí e diz, ó, é bom você estar aqui, viu? É bom ter você aqui, dá a paz do Senhor para quem está do teu lado, né? Você pode fazer isso, não tem problema, mas você tem que ter o bom senso, tem que ter limite, não dá para você ficar ali tomando tempo do culto, tá? Então se policie nisso, tá? E seja limitado, não exagere nestas coisas. Outra coisa, quando você fazer a leitura do início do culto, não fica comentando o texto, né? Assim, você pode até fazer um breve comentário, mas que seja o mínimo possível. Por exemplo, você lê lá o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fecha lá o Salmo e diz, irmãos, estamos diante do nosso pastor, né? Nessa manhã ou nessa noite, dependendo do horário do culto. E então estamos diante daquele que é o nosso pastor, que tem nos conduzido até aqui. Amém, queridos? Que bom. Vamos dar a ele nosso melhor culto. Vamos fazer uma oração. Acabou, é só esse o comentário, né? Você não pode ficar usando a leitura do início do culto para ficar fazendo uma explanação do texto. Explicar o texto, porque senão isso se torna uma pregação. E eu costumo dizer para o pessoal que quem dirige culto só lê texto, ele não explica o texto. Quem vai ler texto e explicar o texto é aquele que vai pregar, ok? Então a pessoa que for pregar, o preletor ou a preletora, é ele que terá a oportunidade de ler o texto, explicar o texto, tá bom? Comentar o texto. Agora, quem está dirigindo o culto tem que se policiar, tá? Se puder ler o texto sem fazer comentário nenhum, melhor ainda. Leia o texto e faça a oração. Acabou. Agora, se quiser fazer um pequeno comentário, que seja esse, igual eu dei exemplo agora há pouco, um comentário bem breve, né? Leu lá o Salmo 23, irmãos, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Queridos, estamos diante do nosso pastor, né, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele nos conduziu a mais uma vez nesse lugar para que nos dê alimento, alimento do céu, alimento por sua palavra. Amém? Vamos dar um culto a ele, vamos pedir a ele a bênção para esse culto. Oremos. Esse é o máximo comentário que você pode fazer. Tem gente que abre a Bíblia, começa a ler um texto, às vezes lê um texto comprido. Outra coisa, leitura de abertura de culto, irmãos, com texto. Irmãos, vamos ler aqui o Salmo 119. Aí abre lá o Salmo 119, irmãos, que tem mais de 100 versículos. E aí ele começa a ler o Salmo inteiro, sabe? E toma um tempo assim. Não porque não seja bom ler a Bíblia, mas porque você tem que entender que tem um horário, né? Essa coisa de, a gente começa, querido, e o Espírito Santo aqui, ó, toma conta e não tem hora para acabar. Isso é coisa de gente ignorante, tá? O próprio apóstolo Paulo, né, na carta aos Coríntios, capítulo 14, ele ensinou a fazer tudo com ordem e decência. Tudo tem sua hora certa. Então, a gente não pode ser irresponsável. O culto tem que ter hora para começar, sim, e tem que ter hora para terminar, tá bom? É importante, você faz o convite para uma pessoa. É importante que o culto não atrase, né? É bom ser pontual. A igreja precisa aprender a ser uma igreja pontual. Eu tive já dificuldades, irmãos, de não ser pontual. Hoje eu me acertei, tá? Mas estou falando de um defeito que eu tive já, né? De não ser tão pontual na questão do início do culto. E isso é importante. Eu estou já falando dos meus erros, né? Todos nós erramos, mas para que haja correção, tá bom?
E por que é importante ser pontual? Primeiro, que a igreja consegue cumprir seu horário, o culto, tá? Porque se começar atrasado, vai acabar tendo que atrasar também para terminar. Isso não é legal, tá bom? A não ser que você faça tudo correndo, arranque um louvor. E não é o propósito. O propósito é fazer aquilo que foi planejado, organizado, dentro do horário, ok? Então seja pontual. Para começar, a igreja precisa aprender a ter o costume de chegar no horário e levar o culto a sério, do começo ao fim, tá? E tente também terminar no horário. Lógico, pode ser que aconteça de terminar um pouco antes. Se for o caso, amém. Mas nunca termine depois do horário. Por quê? Você tem um convidado, você chama essa pessoa. Aí ela chega na igreja e faz a visita. Só que ela vem com compromisso. Ela fala, poxa, o irmão, o pastor David me chamou para o culto e disse que o culto começa às 9h30 e termina às 11h. 1h30 de culto, como é o nosso caso lá na Igreja Batista, aos domingos, né? 9h30 da manhã às 11h. Aí a pessoa chega e ela fala, então dá tempo, porque depois das 11h, quando eu sair, se eu sair de lá umas 11h10, assim, da igreja, eu consigo chegar no meu compromisso meio-dia, que eu tenho um compromisso. Então a pessoa vai com uma boa vontade fazer a visita na igreja, assistir o culto. Só que aí dá 11h10, o pastor não terminou o culto, ou o dirigente, né? Dá 11h15, tá lá o culto ainda, quase acabando, mas o cara ele tem que fazer o quê? Ele tem que abandonar o culto antes da bênção apostólica, antes de encerrar. Isso é desrespeitoso com quem vem, tá? Mostra uma desorganização. E aí eu quero dizer para você, irmão, irmã, não vai faltar a oportunidade de você fazer culto, pelo amor de Deus. Tem culto, tem igreja que tem culto todo dia, né? A nossa tem oração na terça, culto na quinta e culto no domingo. São 3 dias na semana que nós temos esse trabalho na igreja. Uma vez por mês nós temos os encontros unificados, que ao mesmo dia tem um encontro com homens, mulheres e jovens, né, da igreja. E o resto a gente procura dedicar o tempo em serviços externos, como de evangelização, missões, porque tem pessoas que se ocupam tanto com culto só dentro da igreja, que não sobra tempo nenhum, né, para fazer uma evangelização, fazer visita nos lares, de repente visitar um hospital, enfim, porque a vida dessa igreja é para dentro, né, e não é para fora. E na verdade a proposta da igreja é ter comunhão nos cultos, aprendizado, mas ter tempo para fazer missão, né, evangelização para fora, tá bom? É outra dica que eu estou dando nesse vídeo aqui. Agora, então, quem está dirigindo o culto, né, quem vai ficar na condução do culto, tenha esse cuidado, tá bom? Não roube tempo do culto, seja pontual para início, para término, e tenha responsabilidade. Por isso que eu estou dizendo, tenha equilíbrio ao ficar falando no culto, né? Aí tem gente que vai lá, está dirigindo o culto, lê um textão, depois ainda quer comentar o texto, já roubou tempo de quem vai cantar, ele está atrasando o culto, né? Quem comenta texto lido, quem faz uma explanação do texto, tá? Um comentário do texto é o pregador, tá bom? Tenha isso na sua consciência. Um breve comentário, tudo bem, nada mais que isso, tá bom? Outra coisa, vai fazer oração pelos enfermos, né? Ou oração pelas famílias da igreja. Depois do louvor, antes da pregação, tem lá a parte da oferta, o ofertório, que é importante para a igreja, é um momento de adoração também, você fazer suas contribuições, né? Esse momento deve ser também um momento importante, porém sucinto, né? Lê lá um texto e terminou de ler o texto, não comenta o texto. É o texto da ministração da oferta. Você leu lá um texto, né? Sobre contribuição, né? Leu lá Malaquias 3, vamos dizer assim, né? Para trazer os dízimos à casa do Senhor. Amém. Terminou isso aí? Irmãos, vamos contribuir, vamos orar e contribuir. Acabou, não tem que ficar explicando, vamos ler o texto, vamos explicar aqui o texto, senão você rouba tempo da pregação, você está arrancando o tempo do pregador, tá? Então você está atrasando o culto, não faça isso. Leia o texto, faça oração e pede para o povo se organizar para entregar as suas ofertas no gasofilácio, ou depois, quem quiser,
faça o Pix, né? A igreja que tem aí a conta para fazer Pix, tá? Para fazer transferência via Pix. Então, tenha responsabilidade, vai orar pelas famílias da igreja, vamos fazer um momento de oração pelas famílias. Não começa a contar uma história. Irmãos, antes de fazer uma oração aqui pelas famílias, deixa eu contar uma experiência que eu tive. Olha, eu lembro que uma vez eu orei pelas famílias, nós oramos, e aí aconteceu que o Joãozinho, o Pedrinho, o Manuelzinho falou, puxa, que oração boa. Aí você começa a contar uma história, você está roubando o tempo do pregador, do louvor, tá? Então, quem vai dirigir o culto não precisa ser robótico, mas seja muito sucinto em seus comentários. Beleza, queridos? Espero que isso esteja servindo para você. Se não for para você, manda para um irmãozinho da sua igreja para ele ter essa noção, tá bom? Em nome de Jesus. Agora eu vou passar para a parte da pregação. Esse vídeo vai dar uns 30 minutos, acredito, tá? Eu falei da condução do culto, agora eu vou falar sobre a pregação, tá? Uma das disciplinas que ajuda a gente, né, a pregar, a fazer sermão, fazer um esboço do sermão a ser pregado, é a homilética, tá? A homilética é a disciplina na teologia, a matéria na teologia que nos ajuda a preparar o nosso sermão, tá? E a também nos treinar para falar em público, né? Para pregar a palavra de Deus diante de uma congregação, numa praça pública, enfim. Ajuda-nos na oratória, tá bom? Então isso é muito importante. Além do que, sim, ajuda a gente a ter a visão, né, de como construir, desenvolver um bom sermão, tá? O esboço e tudo mais. Beleza? Então, homilética é o nome dessa disciplina e ela está lá no curso de teologia quando você vai estudar num seminário, numa faculdade teológica. Por isso que eu indico que você faça teologia, tá? E em outro dia eu vou estar gravando um vídeo sobre onde estudar teologia, tá? E eu vou falar sobre essa questão de seminários, institutos bíblicos, faculdades teológicas, para você pensar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é o seguinte, a pregação é muito importante. O texto de Paulo a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, na versão NVI, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Veja, queridos e queridas que estão aqui comigo, me acompanhando, que a orientação do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo é que ele esteja preparado, é para que ele estivesse preparado em todo o tempo para pregar a palavra de Deus. Tá? Então, ele está dizendo assim, ó, pregue a palavra. A igreja precisa da palavra, tá? A palavra é alimento. A palavra de Deus pregada é aquela que gera fé. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo, né, a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela quebra correntes, ela limpa, ela gera fé aos corações. A igreja não pode ficar sem a palavra, tá bom? Então, os irmãos que são pregadores ou que vão assumir o ministério da palavra, saiba que você está assumindo uma posição muito importante na igreja e nunca faça isso por vaidade, tá? Eu quero ser pregador porque é top, é bonito. Olha, cuidado. Você tem a incumbência de estar num púlpito para alimentar o rebanho de Deus. Não é o seu rebanho, não é a igreja sua, é a igreja de Deus. Então, tenha muito compromisso e responsabilidade se você for dar esse passo de se tornar um pregador, tá? Um pastor, um pregador ou uma pregadora, tá? E quando lhe for dada essa oportunidade, o faça com o maior zelo da sua vida e seriedade, tá bom? Porque isso é importante. Você estará alimentando a igreja com a palavra que vem do céu, do coração de Deus, para que a igreja seja edificada, beleza? Então,
Paulo fala que a palavra que serve para repreender, olha só, muitas vezes ela vem como uma repreensão para nós, né? Um alerta, né? Às vezes pode ser para correção, para nos tirar do caminho errado, falar, opa, isso que você está fazendo é errado, apontar nossos erros. Eu costumo até dizer, né, que hoje nós estamos vivendo uma era difícil, onde as pessoas não querem ser confrontadas. E eu costumo dizer, querido e querida, que muitas vezes na igreja nós teremos sim a correção, tá bom? A palavra vai nos corrigir, né? Vai direitar nosso caminho, vai nos confrontar. O evangelho que não confronta não salva, tá bom? E também palavras de exortação. Palavras de exortação são palavras de ânimo, queridos, tá? A palavra de exortação é uma palavra que incentiva, estimula, motiva e que leva a insistência ou persistência com alguém para que essa pessoa tenha ajuda, tá? A não desistir da fé, a pessoa seja estimulada a obedecer a Deus, a seguir como discípulo de Cristo nesse caminho, até a volta do Senhor, ou até que Deus o chame para a glória. Então, a exortação é ajudar as pessoas a manter-se na fé, não desistir, tá? É animar, tá bom? É incentivar, motivar as pessoas no caminho de Deus, tá bom? Então, a palavra de Deus serve para tudo isso e ela é muito importante na vida da igreja, tá certo? Agora, o pregador que vai levar a palavra, né? Ele precisa ter pelo menos aqui 3 coisas importantes, tá? Número 1, vida com Deus. Poxa, ninguém pode ficar indo pregar num púlpito se ele não tem vida com Deus, ele ou ela. Vida com Deus é o quê? Testemunho, conversão verdadeira, se é crente de verdade, cristão verdadeiro. Vida de oração, vida de estudo bíblico, de devoção, de comunhão com Deus. Se você não tem isso, não suba no púlpito. Não vá lá. Não é um palco que você pode preparar uma palavra, uma palestra e ir lá palestrar. Não. O pregador deve ser aquele que vive a palavra que vai pregar. Então, que Deus nos ajude, né? Se você que está assistindo até hoje tem falhado nisso, não, você gosta de pregar? Não abandone a pregação. Pelo contrário, corrija seus hábitos e seja realmente aquele instrumento que Deus quer que você seja, tá bom? Então, vida com Deus. Até porque o Espírito Santo quer nos usar para falar à igreja. Então, é importante que nós estejamos ligados a Deus com uma vida de oração, de santificação, tá bom? Para quê? Para que a gente possa ouvir o Espírito Santo e nos dar a revelação da palavra. O que é a revelação da palavra? Vai além de você preparar um sermão e levar para a igreja, mas você receber dentro do teu coração, enquanto você ora, aquela palavra que arde no teu coração, que Deus quer que você fale. Por quê? Porque Deus sabe que a igreja está passando, Ele sabe que a igreja precisa. Então Ele vai gerar no teu coração, pregador, pregadora, Ele vai gerar no teu coração a palavra que Ele quer que você pregue. Então, quando você for preparar o seu sermão, prepare o seu sermão debaixo de oração, para que você tenha o texto certo, que vem da inspiração de Deus para o teu coração. E Deus vai falar com a igreja através da sua boca. Amém? Número 2, conhecimento bíblico. Tem gente que quer pregar a palavra e não conhece o texto, não estuda o texto. Então, por isso que o degustação teológica existe, para te incentivar a estudar, a ir para um seminário, instituto bíblico, a faculdade teológica, desenvolver o teu conhecimento teológico e bíblico, beleza? Sem perder o fervor espiritual. Tem gente que fica muito técnica e esquece da parte espiritual. Então tem que ter o equilíbrio, tá? Precisa das duas coisas, tá bom? E, lógico, leitura de bons livros, uma Bíblia de estudo. Você compra, investe nisso. Você gosta de pregar, investe nisso. Compra um comentário bíblico, um dicionário teológico. Você vai conseguir preparar melhor aí o seu sermão com essas ferramentas, tá? Terceiro, seguir dicas da homilética, tá? E dicas importantes. Eu vou dar algumas dessas dicas agora. Estou indo para a reta final do vídeo, tá? Eu não vou entrar em detalhes que não vai dar tempo, né? Eu poderia ter que gravar aqui um vídeo só sobre sermão expositivo, gravar um outro vídeo só sobre sermão temático, enfim. Mas eu não quero entrar nesses termos nessa degustação. Quero só dar aqui basicamente o que é que você precisa de num sermão, na sua pregação, tá?
no seu texto. Então vamos lá. Além desses 3 pontos que eu já falei, você vai lá pregar. Então, o que você tem que fazer no texto, tá bom? Primeiro, quando você for pregar, pegou lá o microfone, não fica perdendo seu tempo se justificando, tá? Ah, irmãos, eu não sou pregador, se eu falhar, me desculpa, tá? Eu não tô acostumado, né? Ai, Deus tem misericórdia. Você já passa uma insegurança para a igreja, porque a igreja fala, ixi, tá lá todo medroso, lá amedrontado, não sabe falar e quer falar para nós. Irmãos, pregação é para quem vai com segurança. Então não fica ali, sabe? Essa modéstia toda. Ai, irmãos, eu não sei pregar, não. Então se eu falhar, me perdoa aí. Se você não está seguro, nem vai, tá bom? Mas se você crê que Deus te levantou para isso, prega, tá bom? Entrega a mensagem. Você é um mensageiro. Você entrega, você é o profeta lá no púlpito. Entrega e senta depois. Não tem que ficar se justificando, tá? E não perde tempo com saudação. Quero saudar irmão, quero saudar todos, porque a saudação... Seja breve nessa saudação e vá direto ao assunto. Entregue a palavra, tá bom? Número 2, aqui. Prepare o seu sermão no tempo que você recebeu para pregar, tá? Se você vai ter 30 minutos de pregação, ajusta o teu sermão de um jeito que você consiga pregar em 30 minutos. Tá? Lembrando que o grande sermão é diferente de um sermão grande, tá bom? O grande sermão, ele é julgado pelo conteúdo. O sermão grande, ele é julgado por seu tempo. Às vezes você tem um sermão grande, mas não é um grande sermão, tá certo? Mas você às vezes tem um sermão de duração de tempo bem pequeno, 20 minutos, às vezes 25 minutos, mas que é um grande sermão, porque fala com muita propriedade das coisas de Deus e leva a igreja a entender o que Deus está falando com ela. Então esse é o grande sermão, tá bom? O grande pregador não é por sua oratória, o grande pregador existe pelo grande sermão que ele apresenta à igreja, fiel às escrituras, tá bom? E terceiro, seu sermão tem que ter começo, meio e fim, querido, tá? Tem gente que vai pregar, começa em Abacuque, passa por Lucas, depois volta lá em 2 Crônicas, e depois ele vai parar em Apocalipse, daí ele faz uma salada e ninguém entendeu nada, ele fala 10 assuntos na mesma pregação. Preste atenção, o melhor sermão é aquele que tem uma linha de raciocínio e ele tem um tema só, ele não fica com 20 temas, ele tem um tema só, tá? O seu sermão, ele tem que ter os textos têm que estar, eles devem, se você usar mais de um texto, eles precisam estar amarrados entre si para dar sentido à sua mensagem, tá bom? Por exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu quero pregar sobre a ira de Deus. Daí eu pego lá 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, NVI, que diz assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem nos ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir sobre o mundo, certo? Então, ele está falando da ira. Você vai pregar sobre a ira de Deus. Aí você leu esse texto. Aí você fala, queridos, a ira de Deus sempre foi mostrada desde o Antigo Testamento, como é sério a gente considerar a ira de Deus. Estou dando um exemplo aqui, tá? Aí você fala, veja, nos tempos de Noé o povo casava, dava-se em casamento, não ligava para Deus, vivia a vida de qualquer jeito, até que a maldade se multiplicou e Deus mandou o dilúvio, a ira de Deus foi manifestada. Fala, mais para frente, houve a cidade de Sodoma, a maldade era grande. Tal, e Deus mandou também destruição sobre Sodoma. Mas qual foi o escape para aquele povo? Nos tempos de Noé, o escape foi a arca. Nos tempos de Sodoma, os anjos foram até a cidade para tirar Ló e sua família de lá. Mas agora, a Bíblia nos alerta para a ira de Deus que há de vir nos últimos tempos. E qual é o nosso escape? Nosso escape agora é Jesus Cristo, o Senhor que nos livrará da ira que virá. Pronto, você concluiu o texto, usou vários textos e não saiu do texto principal. Tá bom? Então tenha noção, quando você for pregar sobre estas questões ou qualquer outra questão, não saia, não perca a linha de raciocínio do seu texto. Amém, queridos? Bom, é isso, basicamente é isso. São dicas aí para você que vai pregar, tá? Que Deus te abençoe nesse trabalho da pregação e que você possa gostar, né? Assista aos nossos próximos vídeos, curta aí, compartilha, incentiva pessoas a ver esse vídeo, tá bom? E a gente em breve vai gravar novos vídeos aí de degustação teológica para você, tá bom? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Amém.